Oi, gente, tudo bem com vocês? Esse é o primeiro vídeo do meu canal e esse é um projeto que eu tô querendo tirar do papel há muito tempo, muitos anos. E eu pensei muito sobre qual seria o primeiro vídeo que eu ia fazer. Acho que nada mais justo do que falar sobre como tudo começou e como eu saí do Brasil, agora já fazem 5 anos que eu moro aqui na Alemanha. Muita gente sabe que eu vim pra cá como au pair e algumas pessoas sabem que o meu ano de au pair foi um pouco caótico e um pouco polêmico. Por que não o primeiro vídeo do meu canal ser sobre isso, sobre o au pair e sobre como eu observo, né, essa oportunidade, o que eu vejo assim dessa oportunidade, se realmente vale a pena hoje em dia ainda ser au pair. E contar mais ou menos por que o meu ano de au pair não foram flores e por que não foi tão mágico assim como muita gente vende na internet. Mas eu acho que o primeiro de tudo, o mais importante é dizer que tem experiências muito boas, né? Tem experiências maravilhosas, tem experiências não tão boas assim, e tem experiências que são péssimas. Cada experiência é muito individual. E eu tô aqui pra falar da minha, eu não tô falando que isso é a regra. Então, pra contextualizar um pouco, eu fui au pair no ano de 2021. Eu sempre quis morar fora do Brasil e ter uma experiência em outro país, então o au pair foi uma boa porta de entrada pra mim. Eu encontrei uma família e fui au pair de março a dezembro de 2021. Geralmente, a pessoa fica 12 meses na casa da família, mas houveram muitos atritos e me fizeram querer terminar antes meu ano de au pair, mas eu vou contar tudo nesse vídeo, fiquem calmos. Fui au pair aqui na Alemanha, foi numa cidade muito pequena, aqui que é perto da onde eu moro hoje, que é Bielefeld. Na época que eu era au pair, as au pairs trabalhavam até 30 horas semanais e a gente ganhava um salário de 280 euros, que é muito pouco. A família te paga esse salário e tu ganha, além disso, a acomodação, obviamente, né? A família vai te receber na casa deles e eles vão pagar mercado, eles vão pagar o teu plano de saúde também. Podem ter outros custos aí que tu vai ter que arcar, por exemplo, eu pagava minha conta de telefone também. Então, a minha rotina mais ou menos naquela época era assim, eu fazia, como eu disse, 6 horas semanais, eu fazia 4 horas, 3 ou 4 horas mais ou menos pela manhã e o restante das horas à tarde. Então era sempre dividido assim. E à noite eu fazia o meu curso de alemão. E porque o meu ano de au pair foi um tanto caótico e não tão positivo assim como eu esperava. Eu fiz uma lista aqui de coisas que aconteceram naquela época. Eu acho que o primeiro de tudo, para mim, foi a diferença na educação que as famílias alemãs têm com os seus filhos em relação à nossa educação no Brasil ou na América Latina, né? Eu diria que a educação aqui na Alemanha é muito mais permissiva, então, assim, sinto que os pais botam menos limites nas crianças. E eu falo isso não só do meu ano de au pair, mas eu fui babysitter já em muitas famílias, desde lá, né, e desses 5 anos que eu tô aqui na Alemanha, então eu não falo só isso da minha família do au pair, eu acho que no geral as famílias são mais permissivas. Isso foi um atrito ali que a gente teve, né? Por exemplo, eu não acho normal uma criança bater em alguém, cuspir em alguém, ou xingar essa pessoa, chamá-la de burra, ofender ela, né? E isso foram coisas que eu vivi no meu ano de au pair. Eu cuidava de 2 crianças, né? Então, era uma menina de, na época, 6 anos e um bebê de 6 meses quando eu cheguei lá. Então, com o bebê, sempre foi tudo muito tranquilo, né? Ele era um amorzinho, muito fofo e eu sempre gostei mais de bebê do que criança, mais ou menos na cidade da outra menina, né? E, enfim, a menina, ela não tinha muitos limites sobre muita coisa, né? Ela me batia às vezes, ela chegou a cuspir em mim em um momento e a menina me chamou muitas vezes de burra, de idiota, essas coisas assim. Então, sempre que eu colocava esse assunto, sempre que eu falava disso com os pais e falava, tipo, olha, isso é um pouco too much pra mim. Eu acho que ela devia ter um pouco mais de limites comigo. Eu não quero ser cuspida e batida por uma criança de 5 anos. Para os pais, geralmente, a narrativa era assim, ah, mas ela é uma criança e tu tem que entender que criança faz isso, criança é assim. Mas pra mim, na minha cultura, criança não é assim e criança não faz isso. E se eu fizesse isso como criança, meus pais jamais estariam ok com isso. Ali começou já a ficar um gosto amargo entre a gente, né? Porque algum momento tu começa a perder a paciência, tipo, algum momento tu tá assim, cara, eu mereço muito mais do que isso, eu não tô aqui pra ser feita de idiota e, tipo assim, ser humilhada por uma criança. Já fica um gosto amargo e, tipo, já fica uma relação meio esquisita, sabe? Uma coisa que também me pegava muito é que, por exemplo, quando tu é au pair, tu tem o teu dia livre, né? Se eu não me engano, tu tem que ter pelo menos um dia livre da semana, né? Pelo menos era assim na época. Tu tá 24 de 7 com a família, né? No caso, eles são a tua host family, mas ao mesmo tempo, eles são teus chefes, né? Eles te contrataram para um trabalho ali que é cuidar dos filhos deles. É meio que uma convivência 24/7 com os teus chefes, né? É uma convivência 24/7 com essa família. Então, assim, hoje em dia eu percebo muito mais do que na época
que isso é um modelo que não funciona pra mim. Eu sou meio lobo solitário, tipo, eu preciso às vezes ter o meu sossego, eu não quero estar 24/7 com a mesma pessoa que não seja meu namorado. Isso foi um desafio muito grande também, porque às vezes eu simplesmente não aguentava mais aquela convivência. Toma café da manhã junto com a pessoa, tu almoça junto com a pessoa, tu janta junto com a pessoa, tu faz coisas durante o dia junto com a pessoa, mesmo quando tu tá livre, tu vai ver aquelas pessoas o tempo todo. Tem gente que tá muito ok com isso, e tem gente que é mais aberta a isso. Eu, hoje em dia, vejo que eu não sou essa pessoa, eu preciso ter o meu espaço, eu preciso ter o meu silêncio, eu preciso ter um tempo pra mim. Acho que é um ponto muito, que deve ser muito considerado antes, né, tipo, se tu é uma pessoa um pouco mais, como eu, assim, meio gato mesmo, e tu quer o teu espaço, a tua privacidade, eu acho que isso é uma coisa a se levar em conta. Eu admito que, nesse ponto, eu devia ter me conhecido muito melhor, né, eu tinha só 19 anos quando eu fui ao pé, então, assim, hoje em dia eu vejo que eu era muito imatura sobre muita coisa e me conhecia muito pouco. Eu errei muito também de talvez não comunicar, não saber me comunicar da forma certa e mostrar o que me agradava e desagradava. E muitas vezes até dizer, tipo, não, hoje eu não quero fazer nada com vocês, hoje eu quero estar sozinha. Então a falta de privacidade é um problema que eu acho que é pouco falado sobre o au pair, né? Tipo, existem pessoas que até, inclusive, dividem os quartos com as crianças. Eu não sei como as pessoas fazem isso, eu tinha o meu quarto, pelo menos, mas mesmo no meu quarto, às vezes no dia que eu tava livre, tinha gente lá batendo, tinha a criança batendo na minha porta e mandando eu abrir porque ela queria me ver. Precisa de muita resiliência, né, em relação a isso. Um outro ponto que complicou muito a minha vida durante o au pair é porque eu fui pra uma cidade pequena. Isso pode ser muito bom e muito ruim, tu ir pra uma cidade menor, porque eu acho que tu vai aprender o idioma mais rápido por ter menos contato com pessoas da tua cultura, né? Eu acho que se eu tivesse feito meu au pair em Berlim, ou Hamburgo, ou Colônia, não sei, uma cidade muito grande, eu com certeza teria tido muito mais contato com brasileiros e assim aprendido menos alemão. Além de eu ter morado numa cidade pequena, a família morava, tipo, no interior da cidade pequena. Então é tipo assim, quem é de Estrela, tipo, Estrela já é uma cidade pequena, Estrela é a cidade de onde eu venho, né? E tu vai morar, sei lá em Arroio do Ouro, que é já no interior da cidade pequena. Então era basicamente onde eu morava. Quando eu me candidatei para trabalhar para essa família, eles logo falaram para mim assim, olha, seria muito bom tu ter carteira de motorista, porque a gente mora no meio do nada. Eu tava já fazendo minha carteira de motorista, tipo, não comecei só por isso, mas, tipo, como a família falou que seria bom, eu pensei mesmo, então, bom, vamos fazer isso antes de ir pra Alemanha, né? O ponto é que eu não consegui fazer minha carteira de motorista. No caso, antes de vir pra Alemanha, eu rodei na minha carteira de motorista e não consegui vir pra Alemanha podendo dirigir. Então, assim, meio que eu fiquei dependente de ônibus e bicicleta. E quando eu falei pra eles que eu não passei, eles falaram, tipo assim, não é um problema tão grande assim, porque tem ônibus que passa aqui e senão a gente tem uma bicicleta que tu pode usar. A família morava muito mais afastada de onde eu imaginava. Então, tipo assim, de bicicleta até o centro da cidade, eu precisava de quase 1 hora. Então, assim, não era, tipo assim, ir ali 5 minutos de bicicleta, sabe? Se fosse, seria ok, mas eles moravam quase 1 hora do centro. Então, toda vez que eu queria ver vida humana fora de onde eu tava, eu tinha que pegar quase 1 hora de bicicleta. Eram 40, quase 50 minutos, dava mais ou menos, né? E o ônibus que eles falavam que passava de manhã e de noite. E era, tipo, de manhã muito cedo e de noite muito tarde. Então, assim, cara, isso foi uma coisa que eles comunicaram muito mal comigo, que eu não fazia ideia que era tão longe assim. E isso, enfim, complicou muito a minha vida, porque eu não tinha vida social lá. Era uma cidade pequena que quase não tinha gente jovem. Então, tudo que eu queria fazer, eu tinha que ou vir pra Bielefeld, que é onde eu moro agora, ou eu ia ver os meus amigos, tipo, lá perto de Hamburgo. Uma cidade muito grande nem sempre é bom pra au pair, por causa da questão do idioma, mas talvez uma cidade de médio porte. E aí, o último ponto, que eu já falei um pouco sobre isso, né, sobre me sentir muito sozinha e eu tava passando por muitos problemas pessoais e problemas no meu relacionamento com o Alan, porque a gente tava à distância. Eu acho que foi juntando uma bola de neve ali, de tipo, eu tenho atritos com a família, eu tava muito ansiosa, eu tava muito sedentária, porque como eu falei, eu morava no meio do nada, eu não tinha como ir pra uma academia fazer um exercício, eu só fazia coisas em casa, e tipo, era 1 ou 2 vezes na semana no máximo. Quando eu vim pra Alemanha, eu pesava mais ou menos 55, 56 quilos, que é o meu peso normal, e no final do meu ano de au pair, eu tava com 63 quilos. E de julho até o final do ano, que eu comecei a ganhar muito peso, eu acho que eu ganhei ali uns 6, 7 quilos a mais, em questão de 6 meses, então foi realmente bem extremo, e tudo isso veio também porque eu tava muito ansiosa, eu comia muito doce, então, tipo assim, eu colocava toda aquela minha ansiedade no doce, e, tipo, eles compravam muita coisa doce lá, assim. O highlight do meu dia era quando eu comia pão com Nutella e doce, e assim, tipo, eu realmente tava extremamente ansiosa. Se eu achar umas fotos minhas daquela época, eu vou botar aqui, talvez dá pra ver um pouco no meu rosto, assim, a diferença, porque quando eu vejo, eu noto que eu não tava bem ali, não tava no meu peso normal. Enfim, eu acho que tudo colaborou com isso, né, tipo, a ansiedade, a falta de vida social, os problemas ali com a família. Nossa relação foi ficando cada vez mais, assim, problemática, né? E a comunicação não era boa também. Acho que eu era muito imatura sobre muitas coisas, então
eu tava assim, tipo, fazendo o meu e era isso. Eu fazia as minhas 6 horas no dia, eu não fazia 1 minuto a mais, eu já me mandava pro meu quarto. Eu acho que quando a família pega uma au pair, eles não esperam muito isso, eles realmente querem essa coisa de família e tal, e essa convivência, eles querem uma pessoa que seja, tipo assim, mais um membro da família. E eu não consegui entregar isso pra eles, que era o que eles esperavam, né? Porque eu tava passando por muitas outras coisas. Eu errei muito nessa parte também, de... Talvez poderia ter sido um pouco feito mais uma política de boa vizinhança. De fato, não tava bem naquela época. Tava vivendo matando muitos leões ali comigo mesma. Então, ali mais ou menos por agosto, setembro, depois que a gente teve um atrito muito forte quando a gente estava de férias, porque eu fiquei com a menina sozinha enquanto os pais saíram, e a menina acabou se machucando, porque ela estava tentando me bater com uma toalha, e eu puxei a toalha, e ela meio que caiu e se machucou ali. Em agosto, mais ou menos, eu tava sentindo que eu poderia ter um rematch. E aí eu comecei a procurar vaga de voluntariado pra mim, porque eu pensei que a qualquer momento eles poderiam me botar pra fora. Então eu sabia que depois do au pair eu queria fazer voluntariado, achava que a minha vida ia melhorar com isso. E de fato melhorou muito, tipo, muito mesmo, tanto meu salário, minha vida social. E eu queria ter uma coisa na mão caso eles me botassem pra fora do dia pra noite. Quando eu consegui a minha vaga de voluntariado aqui, onde eu moro hoje, que é aqui em Bielefeld, eu queria começar imediatamente, né? Isso era mais ou menos em setembro. Foi em setembro que eu recebi daí o aceite, né, para essa vaga de voluntariado. E eu queria começar imediatamente, mas eles contavam que eu iria ficar até março. Mesmo com todos os atritos, eu acho que eu queria um monstro na minha cabeça, pensei, eles vão me mandar embora logo, mas eles meio que, tipo, precisavam de mim lá também, né? Então a gente meio que negociou que eu ia ficar até final de dezembro e ia começar então 1º de janeiro nessa vaga de voluntariado. E depois que eu falei que eu consegui essa vaga, eu acho que eles ficaram muito surpresos aí, tipo, realmente a relação foi desmoronando e foi água abaixo. Ficou muito mais extremo tudo que eu já falei aqui. Eu fazia as minhas horas e era isso. Eles nem me chamavam mais pra muita coisa. Café da manhã, nem me avisavam mais, porque eu acho que eles também já estavam, tipo assim, de saco cheio da nossa relação problemática. E eu entendo, eu também tava de saco cheio de muita coisa, tipo, essa questão da criança me humilhar muitas vezes, isso nunca melhorou, então foi durante o meu ano inteiro de au pair lá. Tava aquele climinha gostoso entre os peões, né? A única coisa que me mantinha sã realmente era, tipo, as viagens que eu fazia, e quem me acompanha desde lá sabe que eu viajei muito no meu ano de au pair. E eu acho que, cara, isso é realmente a única coisa que me manteve sã. Essas coisas estavam me segurando em pé, mas eu tava realmente contando os dias. Enfim, a cereja do bolo, então, veio em dezembro, que foi o meu último mês lá. Tava tendo uma onda nova de corona aqui na região, e aí muita gente tava pegando corona. Aconteceu de eu pegar corona também, e a família eles iam ter um casamento, que iam só os dois, e eu tenho que cuidar das crianças num sábado. E aí eles meio que ficaram tão putos porque eu peguei corona, porque isso poderia colocar em risco o fato deles ir pro casamento ou não. Então eles meio que estavam assim, tipo, tu vai ter que pegar tuas coisas e te mandar daqui. Basicamente, tipo, me convidaram a me retirar e mandaram eu lá pro Alan, né? Tipo, o Alan tava aqui em Bielefeld já, o meu namorado. E, assim, eu tinha corona, mas ele não. Então, tipo assim, meio que eu ia infectar ele e o pai dele também, né? Então eles estavam meio que assim, a gente não quer deixar de ir pro nosso casamento, então tu vai ter que ficar lá até passar o teu corona e depois, né, tipo, igual tu já vai parar, então vem só e busca tuas coisas. Foi, assim, basicamente um convite pra se retirar, porque eu peguei corona e eles não queriam pegar também e faltar no casamento deles. Até entendo, só que assim, né? Tu não pode mandar uma pessoa assim embora da noite pro dia, sabe? Eu até falei, tipo, olha, eu não queria infectar o meu namorado com isso. Assim, mas a gente tem o nosso casamento, né? Então, como os alemães diriam peixe que é rato, né? Tipo, azar, né? Tu vai ter que ir pra lá. Eu saí de lá, eles me levaram, me trouxeram aqui pra cidade pra ficar na casa do Alan, eu de máscara, e foi assim, tipo, eu falei tchau no carro e foi isso. Fiquei aqui no Alan até passar o meu corona, e depois, tipo, só voltei pra pegar minhas malas, e foi assim que encerrou o meu ano de au pair. Absolute Cinema, tipo, foi muito frio, sabe? Foi muito assim, tipo, acabou, é isso, tchau. No final do au pair, eu mandei um texto gigantesco pra mãe, tipo, falando tudo o que eu fiquei engolindo por 9 meses. E ela nunca respondeu esse texto, né? Ficou meio que assim, e enfim. Imagina, a gente já tinha minhas coisas todas no meu quarto lá. Eu só vim pra cá, pra cidade, pra ficar com o Alan, pra vir pra cidade dele. Vim só com uma mochila e tava tudo lá, tipo, todas as minhas roupas, minhas malas. Só voltei lá. Imagina como eu ia fazer isso de trem. Eu tive que pedir ajuda de uma amiga que me levou lá de carro. Empacotei tudo em, tipo assim, cara, 20 minutos eu empacotei toda a minha vida que eu cheguei naquele quarto, dentro das minhas malas. Peguei as malas, falei um tchau na porta e fui. Assim. Foi bem triste, né, terminar assim, mas eu acho que depois de tanto atrito que a gente teve, não tinha uma forma muito diferente, tipo, não tinha como querer ainda mascarar. Poderia ter acabado muito melhor. Mas é isso, as circunstâncias foram assim. Acho que eles
também não estavam tão preparados assim para ter uma au pair, tipo, eu fui a primeira au pair deles, né, então eles também sabiam muito pouco, eles também estavam fazendo a primeira vez isso. Tá tudo bem, eu não tenho rancor, sabe, eu também tava fazendo isso, aquilo pela primeira vez, e foi isso, meu ano de au pair muito mágico, que eu não vi a hora de acabar, e que não foi um ano, foram 9 meses, e que por mim teriam sido muito mais curtos. Vi que eu não tenho tanta paciência assim quanto eu pensava, né? Eu faço babysitting hoje em dia, mas eu passo algumas horas com as crianças, né? Eu amo fazer babysitting, eu amo as crianças que eu cuido aqui hoje em dia, mas é muito diferente de tu estar 24/7 com duas crianças que são de outra cultura, que tem uma criação totalmente diferente da tua, né? Pessoas, uma família que talvez tenha valores diferentes dos teus, né? Pode até, às vezes, ir para uma família que não é nem alemã, que é de outra cultura e talvez é uma cultura muito mais diferente da nossa, né? Não é fácil, e eu tenho muito respeito por todo mundo que passa por isso, né? Não é fácil, eu conheço histórias muito piores. Pessoas que dividiam quarto, dividiam cama com as crianças, que não tinha nem um quarto direito. Então, assim, a minha história, ela é, assim, mamão com açúcar ainda, né, perto de outra. A gente conhece muitas histórias de gente que da noite pro dia tava ali sem família, sem um teto pra ficar, né, sempre ter um plano B e, se der, ter um dinheiro guardado, né, o que é bem difícil quando tu ganha 280 euros no mês. Como eu falei, eu não guardo rancor da família, eu vivi coisas legais, né, no meu período de au pair também, eu viajei muito, eu falei, eu conheci os melhores amigos da minha vida no meu ano de au pair, fiz um curso de alemão muito bom, né, eu tinha um quarto muito bom, né, um quarto novo, mobiliado novo pra mim, né, eu fui a primeira au pair deles, como eu falei. Isso foi muito positivo, eles tinham um gato e um cachorro também, então aquilo me ajudou também, né. No geral foi mais negativo do que positivo, como eu já falei, por erros meus, mas acho que pela falta de experiência deles também. Eu passei por isso, sobrevivi, não conseguiria fazer de novo, não quero fazer de novo, espero nunca mais ter que passar por isso. E hoje em dia, graças a Deus, tenho uma vida estabilizada na Alemanha, não preciso, né, me submeter a coisas assim, graças a Deus. Não me arrependo, não faria diferente, mas não faria de novo, como eu falei. E esse foi o meu primeiro vídeo, e eu tô muito feliz que eu tô tirando isso do papel, eu tenho muita coisa pra contar, muita coisa que eu vi aqui já, desde lá eu fiz voluntariado, eu estudei aqui, eu me formei, e agora tenho um emprego formal, sou CLT aqui na Alemanha e, de certa forma, eu tô muito feliz com isso, né? Tenho a minha estabilidade financeira agora, graças a Deus. Eu realmente quero investir tempo nesse projeto. Eu tenho muita coisa pra compartilhar e quero mostrar minhas viagens também, que é o que eu mais amo fazer, que foi o que me trouxe aqui pra Alemanha. Então, eu quero muito que isso dê certo. Eu só quero realmente fazer algo legal pra vocês assistirem, pra quem se interessar sobre o assunto e me divertir com isso também, né? Esse é o meu principal objetivo, então eu acho que não tem como fazer muito errado. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. No Instagram eu também vou estar fazendo conteúdo sobre viagens, sobre vida na Alemanha, então quem quiser me acompanhar, os links estão todos aqui embaixo. E tiverem feedbacks e comentários, enfim, dicas, eu aceito tudo, tô muito aberta para feedbacks. Ainda não quero prometer nada, mas tenho já vários assuntos escritos aqui no meu papelzinho que eu quero trazer e que eu quero trazer como conteúdo, então vamos ver. É isso, eu amei fazer esse vídeo, amei falar um pouco disso pra vocês e espero que isso ajude também quem quer ser au pair e tá indeciso e tá pesquisando sobre. Ou só pra quem se interessa, ou pra quem tá curioso sobre minha vida e quer ver aí o que eu faço, tá tudo certo também. Espero ver vocês muito em breve. Tchau!